paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus essa oportunidade que Ele nos concede de estar na casa dele para adorar e agradecer o seu santo nome, na beleza da tua santidade. Abre sua Bíblia, irmãos. Lucas capítulo 3. Sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. E você diz amém? Então vocês assim. Irmãos, Lucas faz parte dos evangelhos sinóticos. Que é o termo sinótico? É o que tem a mesma visão, o mesmo pensamento. E quando vemos os evangelhos, quem teve a oportunidade de ler a Bíblia, a gente percebe a semelhança de cada evangelista ao falar sobre Jesus. E a gente percebe que há uma semelhança muito grande dos evangelistas, mas só que o que difere um pouco um do outro é que cada evangelista ele escreveu para um determinado povo. Mateus vai escrever para o povo judeu, Marcos vai escrever aos romanos, Lucas vai escrever aos gregos, e João para toda a igreja, ou outros estudiosos dizem para toda a humanidade. Mas o que chama a atenção, irmãos, é no capítulo 3, para que não haja dúvida no relato. Lucas, ao escrever o seu evangelho, ele vai buscar toda a informação necessária para que o seu relato fosse válido. Como assim, Wesley? Você percebe que nos primeiros versículos Lucas ele vai declarar o nome do imperador, o ano em que se encontrava naquele tempo, e vai falar também o nome dos governantes. Isso para mostrar o detalhe cirúrgico do médico Dr. Lucas. E o interessante também que Lucas vai continuar o seu relato e vai de encontro agora ao sistema religioso e vai começar a escrever e dizer que naquele tempo havia 2 sumos sacerdotes no ofício do templo. Como assim, Wesley? O nome dele era Anás e Caifás. Pela lei de Moisés,
Somente você que já leu a Bíblia sabe muito bem o que está escrito. Quando Deus ele vai chamar, vai erguer o tabernáculo, vai separar o sacerdote, o sumo sacerdote. Então você vai perceber que só havia um sumo sacerdócio na lei de Moisés. E agora, no Novo Testamento, você observa que há 2 homens no ofício do templo, no sumo sacerdócio. Então você começa a perceber, meus irmãos, que quem levantou esses 2 homens para exercer o ofício do templo foi os governadores da própria província. Como assim, Wesley? O que você está querendo dizer com esta palavra? Eu vou dizer e vou ser enfático para você: é que o sistema religioso nos dias de João aqui já estava totalmente corrompido. Então quem estava na frente, liderando e administrando o templo, na verdade era o governo romano. Mas coube, irmãos, coube-lhe por sorte, aleluia, um sacerdote chamado Zacarias, aleluia, no turno de Abias. Era o último ano, Carlinhos, da sua turma. Deus, na sorte, separou esse sacerdote para oferecer incenso no santuário. E parecia que tudo estava perdido, que o sistema romano estava tomando conta de tudo. Mas uma coisa eu sei, meu querido irmão, que Deus ele não perde o controle de nada. Tudo está na palma de sua mão, aleluia. Então coube-lhe por sorte, aleluia, Zacarias oferecer, aleluia, incenso no templo, aleluia, para que as orações do povo subissem até os altos céus, aleluia. E é quando, aleluia, Zacarias está oferecendo, aleluia, o incenso ao Senhor, o anjo Gabriel se apresenta a Zacarias e diz: Zacarias, não temas, aleluia, a sua oração foi ouvida, aleluia. Eu vou melhorar aqui, aleluia. O significado de Zacarias é, aleluia, lembrado por Jeová, aleluia. Eu vou aplicar esta palavra aqui para quem gosta de oração, aleluia. Talvez você está há muito tempo olhando por algo, aleluia, olhando para um determinado, aleluia, situação, mas eu tenho uma palavra para liberar para você, varão, varoa, da parte do Senhor, aleluia. A tua oração já foi ouvida pelo Todo-Poderoso, aleluia. E no tempo determinado vem resposta, vem resposta, vem resposta, vem resposta, aleluia. Isso é só para quem gosta de oração, aleluia. Isso é só para quem gosta, aleluia, de clamar o autor e consumador da nossa fé, aleluia. Porque quem ora, quem clama, tem resposta. Catuca esse dedo que está do teu lado aí, não deixa ele dormir não. Fala para ele: a tua oração já foi ouvida, seja profeta. Irmãos, estamos num culto de varão aqui, tem guerreiro da parte de Deus aqui, aleluia. Tem guerreira da parte do Senhor. Então declare aí para esse crente que está do teu lado: a tua oração foi ouvida. Tem Zacarias aqui. Como assim, Wesley? Tem Zacarias aqui. Tem crentes aqui lembrados por Jeová, aleluia, na matriz da Assembleia de Deus, Ministério Parque São Roque. Você não foi esquecido por Deus, aleluia. Por isso eu gosto da palavra: os céus e a terra pode até passar, mas a palavra dele permanece de pé sobre a tua vida, aleluia.
separado desde o ventre, não pode beber bebida forte, não pode. E os irmãos sabem muito bem todo o cronograma. E ele será, desde o ventre será cheio do Espírito Santo. Agora, os irmãos sabem, Zacarias ele duvida e fica mudo. E ao ficar mudo, passa o tempo até que João Batista ele nasce. Mas só que ele nasce e ele fica no anonimato, Carlinhos. Ele fica no anonimato. E o que significa o termo anonimato? É estar com a sua identidade preservada, oculta até o momento de se revelar. Mas é interessante que João Batista ele está no anonimato, mas ele não está de qualquer maneira. Ele está crescendo na graça e cheio do Espírito Santo. Eu preciso aplicar isso aqui para os varões da casa do Senhor nesta noite. Talvez você esteja se perguntando: quando Deus me exaltará? Aleluia! E Deus tem te colocado no anonimato. Aleluia! Não murmure, varão. Não murmure, varoa. É melhor você estar no anonimato, sendo aprovado por Deus, do que você estar em evidência, reprovado por Ele. Aleluia! Você está no anonimato, mas mantenha uma vida de oração. Se você está no anonimato, medita firme nas Sagradas Escrituras. Se você ainda está no anonimato, consagre a tua vida ao Senhor. Aleluia, porque chegará o tempo. Chegará o tempo em que Deus te chamará e te levantará. Aí não tem homem, não tem diabo, não tem potestade maligna que vai impedir o trabalhar de Deus. Você tem esta palavra, aleluia, então glorifique, exalte aquele que te salvou nesta noite. O sistema religioso, meu pastor Maurício, está corrompido. Agora, o sistema religioso, além de corrompido, está envolvido com o sistema político da região. Não é diferente, não é verdade, nos nossos dias, né? A igreja tem mais se preocupado com política do que com almas, não é verdade? Mas eu não quero entrar nesse método. Eu não quero entrar nesse método em nome de Jesus. Enquanto o tempo está corrompido, surge um momento. Surge um momento em que a palavra do Senhor veio ao deserto. João Batista, meu professor evangelista Valdemir, João Batista era para estar no templo, ocupando o lugar do seu pai, exercendo o ofício sacerdotal, mas pelo contrário, aleluia, ele está exercendo o ofício profético. Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes queremos traçar planos, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas Deus já nos escolheu para determinados propósitos desde o ventre. Aleluia. Você, crente, é escolhido do Senhor desde o ventre da tua mãe. Antes da tua mãe te dar o teu nome, Deus já tinha um cronograma traçado, varão. Aleluia, para ti. Aleluia, Deus já tinha uma chamada pronta e específica para ti. Deus já tinha planos concretos para ti. Quer ver um exemplo disso? Jeremias, ele tinha linhagem sacerdotal e era para seguir os passos de seu pai, mas Deus já havia separado para o ministério profético desde o ventre da mãe dele. Por isso Deus vai falar com Jeremias: antes que te formasse no ventre, eu te escolhi. Então, irmãos, chega de murmurar, chega de dizer essa palavra.
te deu um banho de sangue, te redimiu, te restaurou, te transformou, para você ser apenas uma peça, um membro de banco. Não, Deus te chamou, homem de Deus, aleluia, para ser um instrumento poderoso, aleluia, nas mãos dele. A palavra do Senhor, a palavra do Senhor veio do deserto. Era para vir do templo. É verdade que você ouviu? Era para vir do templo, mas não, o templo estava corrompido. Quando o povo de Deus não está disposto a fazer o querer do Senhor, ele sempre levanta alguém. Ele sempre levantará alguém para exercer aquilo que ele estabeleceu. E interessante que o templo começou, pastor Maurício, a ficar vazio, porque o povo da Judéia, da circunvizinhança, começava a ir no deserto para ver o profeta que se alimentava de mel silvestre e gafanhoto, meu amigo Júnior, e a roupa dele não era roupa de grife, não era terno de microfibra, não, pelo contrário, era a pele de camelo que estava sobre o teu corpo. Mas interessante, pelos olhos naturais a estética não era boa, mas pela ótica do céu era um homem cheio do Espírito Santo. Tem homens aqui cheios da presença do Senhor. Aleluia, muitos não podem dar o devido valor a você, mas o importante é a presença do Todo-Poderoso que você carrega. Aleluia, o que você carrega dentro de você não é qualquer coisa não, meu querido, é a presença do Altíssimo. Ele vai pregando. O interessante, as pessoas vai ver o que está acontecendo no deserto. E ao ver que era um homem cheio da presença do Senhor, cheio de autoridade, eles estavam pensando que era o Cristo. Em João capítulo 2 ou 3, se não me falha a memória, eles vão ver, os fariseus vão começar a saber, perguntar a João o que está acontecendo, se ele de fato era um dos profetas ou se ele era o Cristo. Sabe o que João vai dizer? Eu sou apenas uma